Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios. É o seguinte, irmãos, eu vou usar 7 passagens bíblicas. 4 delas estão nos Provérbios. Então, se você quiser marcar o livro de Provérbios, que eu vou voltar quando eu pedir para você mais uma vez. Provérbios 16, verso 18. Antes de ler, eu queria dizer aos irmãos que o tema de hoje é as causas da queda de cada um de nós da nossa fé. E quando você começa a estudar tanto a humanidade, a nossa própria vida, e estudar como é que Satanás fez 1/3 dos anjos cair do céu, você começa a notar que é muito parecido. Ele usa as mesmas técnicas, o mesmo jeito que ele fez lá no céu, ele faz aqui na terra. Eu vou resumir, e aí a gente vai nas passagens bíblicas. Lá no céu, por algum motivo, a Bíblia não deixa muito claro isto, ele queria também ser Deus, né? Quando ele queria estar no lugar de Jesus, ele queria ser o Criador, ele queria ser Deus. Não teve espaço para isso, lógico, não é. E então ele começa a falar mal de Deus para os anjos. 1/3 dos anjos acreditaram nele. Mas Jesus, amorável, vai e conversa com eles, explica que eles estavam errados. Eu estou pegando isso tudo da história da redenção de Ellen White. Estou resumindo ali o início do livro. Aí, ao explicar, ele sai, os anjos ficam com Lúcifer. Ellen White diz que ele próprio entendeu que ele estava errado. E os anjos, então, ainda não caídos, né? Estavam para cair, disseram, mas e agora? O que a gente vai fazer? O orgulho fez ele dizer, não, ele está errado. Mesmo estando certo. E aí, ele insiste naquilo, e aí, mais tarde, todos eles são expulsos dos céus. Essa mesma maneira que ele agiu lá no céu, você vai ver que na Bíblia a gente vai encontrando como que ele age com o ser humano. Então, Provérbios 16, verso 18, diz o seguinte, olha, a soberba precede a ruína, e a altivez o espírito de queda. Aqui, a soberba, aqui o que está falando? É orgulho, né? Pessoa orgulhosa cai. Cai. Pessoa orgulhosa cai. Eu vou dar um exemplo ao contrário aqui, né? Não falando de alguém cair, mas de alguém vindo para a igreja. Quando a gente tem batismo, não sempre, mas quase sempre, a gente chama as pessoas que ainda não são batizadas para vir à frente aqui, né? Olha, não sei se você já passou por isto, mas não é uma situação muito fácil para um não adventista estar no seu banco e vir aqui na frente dizer que ele estava errado, precisa acertar a vida dele. E se já foi adventista no passado, também não é fácil, porque ele tem que reconhecer que errou. Então, quem é que vem? Quem é que deixa se quebrar por este orgulho? Se ele não deixa o orgulho dominar. Se ele permite que o orgulho domine, perde a salvação porque não entrega a sua vida. Todos nós temos que ser humildes. Todos, não tem jeito. Tomar a Santa Ceia é humilhação. Dar os pés para lavar os pés de alguém orgulhoso, não tem muito espaço. Marca lá Provérbios, mas vamos agora em Oséias, capítulo 4. Veja um outro passo que leva algumas pessoas a cair ou ao não alcançar a salvação. Provérbios 4, verso 14. Esse texto aqui, o que eu vou falar não está muito direto, tem que prestar atenção no texto. Oséias, capítulo 4, verso 14, diz assim, olha. Acharam? Sim, né? Não castiguarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então, porque nesse texto está falando que não ia castigar as meretrizes, como está no texto? Disse, porque como é que eu vou castigá-las se os homens estão indo lá? Ou seja, ela não é culpada sozinha. Mas por que eles estão indo lá? E por que elas estão fazendo erradas? Porque não buscaram conhecimento e se tornaram ignorantes. Não sabem o que é certo e o que é errado.
Quem não sabe o que é certo e o que é errado, se está na fé, cai. Se não está, nem chega. Precisa saber o que é certo e o que é errado. Portanto, o que derruba uma pessoa? A ignorância. E então vamos pegar aqui. O orgulho ficou fácil de falar lá de Satanás, porque foi o fim, né? Eu falei por último e no começo do nosso estudo aqui diz o orgulho não leva alguém à salvação. E a ignorância? A ignorância é porque eles poderiam ter buscado informação com Deus lá no céu. Mas eles preferiram fazer o quê? Ouvir ali ao Lúcifer, que não é exatamente esse nome, mas a gente chama ele assim, e ignorantemente foram seguindo. Não tinham condições. Por isso que, sábado, né? Falamos até no estudo da lição, da Bíblia Sagrada, quem não busca conhecimento, a possibilidade de cair, sair, abandonar a fé é muito grande. É muito grande. Se não buscar conhecimento, se não estiver ali sempre renovando, ampliando conhecimento, não tem condições. Vamos a mais uma passagem. Volto lá em Provérbios. Provérbios 17, verso 20. Provérbios 17, verso 20. Mais uma coisa que derruba uma pessoa. Provérbios 17, verso 20. Acharam, né? Diz o texto: o perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua doble vem a cair no mal. Pessoal do som, eu vou trocar de microfone aqui, esse que está falhando várias vezes. O perverso, ele tem um problema por ser perverso. Mas o texto aqui mesmo está dando ênfase àquele que tem a língua doble, ou seja, que fala demais. Ele começa a falar demais. A gente costuma olhar de que quem fala demais, que ao ele falar demais, ele tira alguém da fé, né? Ele fica falando da pessoa, mas daqui a pouco a pessoa sai da igreja, abandona a fé. Mas pelo texto que a gente está olhando aqui, diz que ele próprio não alcança a salvação. E eu tenho brincado que falar mal dos outros é a coisa mais fácil que tem. Só escolhe a pessoa e começa a falar que vai dar certo. Você vai falando. Se você escolher qualquer pessoa, se não tiver ninguém para falar, pega o presidente da República, que você vai ver. O assunto vai longe. Está fora de moda, está em época de futebol, fala do técnico da seleção. Mas é incrível como falar dos outros dá assunto e vai embora. Mas a Bíblia deixa entender aqui que quem fala assim demais, ele é perverso. E o perverso não consegue se manter com o Senhor. Então, eu vou recapitular aqui, né? Orgulho derruba uma pessoa, não alcança o Senhor. A ignorância, não conhecer a verdade, também tira a pessoa da salvação. E aquele que fala o que não é para falar, também perde. Provérbios 28, verso 14. Essa está mais fácil que a gente está com a Bíblia aí já, né? Provérbios 28, verso 14. Provérbios 28, versículo 14. Feliz o homem, constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Coração duro, cai. Lembra da história que eu falei de Lúcifer? Foi orgulho. É verdade. Mas você pode entender também coração duro. Se ele tivesse amolecido o coração, ouvido o Senhor, que Jesus tinha para dizer para ele, ele não perderia o céu. Mas endureceu o coração. Ellen White conta que em determinado momento, Lúcifer, ele sai dali do meio dos anjos, ele vai até o secretário de Jesus e fala para ele: quero marcar uma audiência, quero conversar com Jesus. Marca a audiência, Jesus o recebe e ele diz assim: eu quero esquecer esse negócio. Vamos esquecer tudo que aconteceu aqui. Vamos voltar tudo como estava. E Ellen White diz que Jesus chora e diz para ele: não tem como voltar como estava. Porque o que ele estava pedindo é o seguinte: ele não estava dizendo, eu me arrependo,
não deixa como está, não, eu não preciso mais ser o principal anjo, mas ele queria continuar sendo o principal dos anjos. E Jesus, não, agora não tem mais jeito. Então, o que aconteceu com ele? Ele endureceu o coração para continuar sendo poderoso. E alguns endurecem o coração para continuar, quem sabe, no mesmo emprego, para continuar, quem sabe, na mesma religião, para continuar na mesma birra. Porque brigou com alguém e falou, não, e birra, e fica o coração duro. E abandona a fé. Só por coração duro. E então diz o provérbio aqui, que aquela pessoa que endurece o seu coração, ela cairá no mal. Vai ficar completamente no mal. Então o coração duro é uma coisa complicada, não é uma coisa tão simples. Alguém, não, é o jeito dele, é o jeito dela. Vai ver o jeito dela perdendo a salvação. Mais uma passagem, eu vou ficar em Provérbios mesmo. 11, 28. Provérbios 11, versículo 28. Provérbios, capítulo 11, verso 28. Então, olha só. Provérbios, capítulo 11, verso 28, diz o texto. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão com a folhagem. Ou seja, vão ficar mais verde, como a folhagem, melhor. Quem confia em riqueza, em dinheiro, em poder, perde a salvação. No caso de Lúcifer, dinheiro não tinha muita importância. A maneira de viver no céu não é semelhante à da terra nesse sentido. Mas ele queria, no lugar do dinheiro, ele queria o poder. Ele queria ser Deus. E acaba oferecendo poder às outras pessoas, aos outros anjos, e perde a salvação. Aqui no texto que nós estamos lendo, diz que se um ser humano, não é que é mal ter dinheiro ou ficar rico, não há problema nisto. Mas se a pessoa está focada apenas para o dinheiro, achando que o dinheiro vai resolver a vida dela, vai perder a salvação. Quer dinheiro? Fica com o dinheiro. Mas não tem como ter as duas coisas. Você conseguiu entender isso, né? Eu não estou falando aqui que ter dinheiro perde salvação, que rico não vai para o céu. Não estou falando nada disso. Estou dizendo que você poderá ganhar um salário mínimo, que não é muito. Mas se teu foco for naquele dinheiro, mesmo que seja pouquinho, se você vive por causa daquele dinheiro, na busca daquele dinheiro que é pouquinho, perde a salvação. Alguns acham que pode comprar salvação. E é quem sabe que é por isso que tem tanta gente em diversas igrejas, dando tanto dinheiro na igreja, achando que aí ele vai dar dinheiro, então ele vai ajeitar alguma coisa lá na casa dele. Então, dinheiro não traz salvação. E eu fico muito feliz por isso, que dinheiro não traz salvação, porque a gente já tem nossos estresses para mantermos na fé. Ainda tem que correr atrás de dinheiro para poder comprar a salvação, não daria muito certo. Mas não tem como você confiar no dinheiro. O que acontece é que algumas pessoas dizem, vou dar um exemplo, tem alguém doente na família. De vez ele se ajoelhar, orar, pedir a Deus, não, ele corre lá para um médico, viaja para outro país, e se ele tiver dinheiro, ele começa a fazer isso, esquece de buscar Deus. E quando ele se afasta de Deus e começa a dar valor naquilo que ele conseguiu, porque quem sabe ele seja intelectualmente melhor do que os outros, quem sabe ele tem uma visão ótima para os negócios, ele acha, eu sei mais do que esses. E quem achar que sabe mais que esses, perde. E a gente tem experiências, não só pela Bíblia, mas pelo dia a dia, que muitas das informações altamente espiritual vêm de pessoas que nem estudo têm, muitas vezes. Você percebe, ela consegue reconhecer Deus, e a gente tem que se aproximar, e como é que é? É Deus esse negócio, porque ela percebe, e não é que tem poder ou que é rico, mas é alguém que se aproximou do Senhor. Claro que um rico também poderá ter esse ponto, mas desde que ele não esteja buscando apenas riquezas na sua vida. Mateus, capítulo 15, verso 14. Vamos ler mais uma passagem bíblica. Mateus, capítulo 15, verso 14. Mateus, capítulo 15, versículo 14. Esse texto a gente de vez em quando fala, só que nem sempre lê na Bíblia, fala de um com o outro. Diz assim, ó, deixai-os, são cegos,
guias e cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Imaginou? Um cego guiando o outro cego? Pensando num cego sem instrução, porque esses dias eu estava ali no centro e uma senhora cega, com uma visão com problemas, ia descer a escadaria, eu me ofereci para ajudar, ela falou, não, eu desço tranquilo, só estou ajeitando minha sacola. Porque ela tinha habilidade ali com a instrução, sabia como andar. Mas eu estou imaginando um cego que não tem essa instrução. Um cego guiando outro cego. Onde eles vão parar? Assim que tiver um buraco, um barranco, vão cair. Esse texto não está falando aqui de buraco, está falando mesmo de salvação, de instrução, e não está falando de cego de verdade. É apenas uma ilustração. Está falando de alguém que não conhece as verdades da Bíblia e se atreve a querer ensinar a outro, e esse outro segue este que não sabe qual é a verdade, e os dois vão se perder. Perder a salvação, perder a vida. Pior do que vida comum, vida eterna. Então, quando é que eu vou seguir alguém? Quando eu sei que este alguém tem algo para me ensinar e que o caminho que ele está andando é um caminho bom. Mas se ele estiver andando num caminho ruim, negativo, não vá junto. É o que acontece com alguns jovens, né? Ou muitos jovens. Ele tem algum amigo, esse amigo está usando drogas, de vez dele falar, opa, aqui tem drogas, eu vou para o outro lado. Vou com aquele pessoal que não usa droga. Mas ele, para ficar na rodinha, segue aquele outro. Quando vê, está perdido. Perdido. Então, quem segue exemplos negativos vai se perder. E voltando falando os anjos lá do céu, deveriam ter escutado o que Jesus disse. Não deveriam ter escutado o que Judas disse. Deveriam ter prestado atenção. Deveriam ter conversado com os outros anjos que dissessem, por que você não concordou com a gente? Ouvido mais. Mas não. Cegou-se e foi seguir o outro. E acabou. 1/3 dos anjos do céu caindo aqui na terra, ao qual muitos chamam de Satanás, de diabo. E não pense que é pouco não, é muito desses anjos que estão por aí, viu? 1/3 do que estava no céu, é milhões e milhões. E estão soltos por aí. Por que se perderam? Porque seguiram quem não sabia o que era certo e o que era errado. Não tinha razão, consequências. Será que acontece isso no dia a dia hoje? Muita gente cega está guiando outros. E nós temos que abrir nossos olhos e saber que caminho seguir. Lucas, capítulo 8, verso 13. Lucas, capítulo 8, versículo 13. Esse texto aqui, ele completa o que estávamos falando. Lucas, capítulo 8, versículo 13, diz o seguinte. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo. E na hora da provação, se desviam. Aqui está falando desta parábola aqui, né? Que cai ali apenas, e a pessoa, oh, que alegria, que bonito, olha que bom, aprendi o caminho, e quem sabe aceita o batismo, quem sabe vem para a igreja, mas não se enraizou. E aí, eu não sei se isso vale para todas as árvores, porque a indústria genética no Brasil é poderosa, mas até onde eu sei, eucalipto é uma árvore enorme e raiz pequena. Não é difícil você ver uma árvore caída. Enorme, não tem raiz. É assim alguns cristãos que conhecem a verdade, que sabem tudo da verdade, mas não se aprofundaram, não tem raiz. E aí a gente volta a falar, né? Ler a Bíblia, lição de escola sabatina, meditação, frequência à igreja, porque tem sermões, inclusive como o de hoje, que vai dando informações. Mas quem não busca espírito e profecia, e alguém não tem lá, ó, está lá atrás, não tem dificuldade nenhuma de buscar. Então quem não se aprofunda não tem raiz. Não tem raiz, qualquer coisa faz essa pessoa sair. E eu fico pensando que qualquer coisa, e quando for uma coisa difícil mesmo, e olha como tem coisas difíceis na vida, mesmo para o mais fiel dos cristãos. Então quando tiver uma coisa bem difícil, ele vai, Deus não me ama, e sai, abandona a fé.
Eu não consigo entender, sinceramente eu não entendo, porque quando as coisas estão muito ruins, é o dia de buscar Deus, para você ganhar forças e enfrentar as coisas ruins. Mas quando alguém tem alguma coisa ruim, ele abandona a fé. E alguns fazem isso. Então eu quero recapitular com os irmãos. O que é que tira muita gente da igreja, da fé, ou nem traz? Fica lá fora já. Orgulho não deixa a pessoa estar com Deus. A ignorância, a falta de conhecimento também não deixa a pessoa estar com Deus. O fofoqueiro, língua perversa, que gosta de falar mal dos outros, não consegue se aproximar de Deus. Ele se afasta automaticamente, porque Deus não quer pessoas assim. Deus não se sente bem, ele acaba não se sentindo bem do lado de Deus. O coração endurecido, porque o Espírito Santo fala com ele e ele não aceita, não deixa ser tocado, não consegue a salvação. Se quem segue exemplos negativos, não consegue. Quem busca poder aqui na terra com riquezas ou outra maneira, também vai ficar, eu estou dizendo, quem a base da vida dele é esta riqueza, vai perder a salvação. E por mais que ele faça tudo o que a gente disse, mas não se aprofundou na fé, acaba abandonando a fé. Aprofundar é uma pessoa assim que participa, que vive, que está sempre atento nas coisas de Deus. E aí eu digo que a melhor maneira de você aprender isso é olhar para os lados. Não agora, mas quando a igreja estiver toda aqui. E observe que raramente alguém que está bem embasado abandona a fé. Muito raramente. Muito raramente. É somente aqueles que não se aproximam, que vêm pelo oba-oba. Ah, que bonito, que lindo. E por falar nisso, nossa igreja realmente é fantástica. Tem tanta coisa boa que acontece aqui. Quem vem só pelas coisas boas, mas não vem por causa de Deus, acaba perdendo a salvação. Então, qual é o caminho que devo seguir? Os conselhos do nosso Mestre Jesus Cristo. É isso que eu devo de seguir. É esse o caminho que eu devo estar buscando. Buscando o Senhor, pedindo a Ele que mude a minha vida e estando junto com Ele. Então, de vez eu estar vivendo com amigos perversos que falam dos outros, de vez eu estar andando com amigos que dão exemplos negativos, de vez eu estar andando com pessoas orgulhosas, eu deveria estar andando junto com o Mestre Jesus. E às vezes andar com o Mestre Jesus é andar com o irmão na mesma fé. Se esse irmão é bom, de acordo com o que a Bíblia tem ensinado, é bom estar com ele, do que estar com o perverso. Porque fisicamente eu não posso andar com Jesus. Posso andar espiritualmente com Jesus. Mas eu posso andar fisicamente com as pessoas que estão buscando o Senhor todo dia. Então eu diria que para alcançarmos a salvação, você precisa de um bom amigo. E que esse amigo seja Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a andarmos sempre com este bom amigo, nosso Mestre Jesus. Amém. Vamos cantar juntos o hino 106 do nosso inário, Amigo Muito Precioso. 106, Amigo Muito Precioso. Vamos ficar em pé. Amigo muito precioso, eu tenho em meu Jesus. Envolve-me em seu doce amor, meus pés no bem conduz. Sem ele aqui não posso andar, até chegar ao céu. E assim andamos juntos, Jesus e eu. Por vezes sou tentado nas lutas e na dor, então Jesus me mostra a mão ferida por amor. De seu amor a prova deu, por mim na cruz morreu, e juntos nós andamos, Jesus e eu conto-lhe tristezas e todo meu prazer, em seu amor encontro paz e forças pra viver, enquanto se
Nosso amado Senhor, nosso Deus, nosso Pai que tanto tem paciência conosco. Nosso Pai que demonstra cada dia seu grande amor por cada um de nós. Esta noite, Senhor, viemos aqui para alcançar bênçãos de Ti e quero lhe pedir, Senhor, leva-nos hoje para nossa casa com a certeza destas bênçãos, Senhor. Quero lhe pedir que ouça cada um dos pedidos apresentados aqui esta noite. Quem sabe algum que não foi apresentado. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, porque somos plenamente gratos a Ti por tudo que o Senhor nos faz. Quero lhe pedir agora, Senhor, que ajude-nos, segura na nossa mão, para que não venhamos a cair, a abandonar a fé, Senhor. Ajude que, seguindo os seus ensinamentos, possamos ser humildes, nada de coração orgulhoso. Ajude-nos a termos conhecimento dos teus ensinamentos, pelos estudos da Bíblia, da palavra, da lição da escola sabatina, do espírito de profecia, das nossas meditações, dos sermões que aqui temos, da amizade boa, e temos conhecimento, Senhor. Ajude-nos a não sermos pessoas que ficam falando de outras pessoas, mas apenas falando do nosso Mestre Jesus para alcançar a salvação para outras pessoas também, Senhor. Amoleça, Senhor, nosso Deus, o nosso coração. Que o nosso coração possa se derreter com o poder do Espírito que vem do Senhor. Que os exemplos que vamos seguir possam ser sempre os melhores exemplos. Nunca, Senhor, nos permita andarmos juntos com pessoas perversas, mas que não sabem que caminho seguir. Quero lhe pedir, Senhor, que o nosso coração esteja em Ti, jamais nas coisas materiais ou no poder. E eu quero lhe pedir, Senhor, assim como uma planta é regada e a sua raiz cresce, quero lhe pedir que o Espírito Santo caia sobre nós e as nossas raízes possam ser poderosas, fortes e nunca possamos vergar, mas sim estarmos sempre em direção ao céu, à Canaã celestial, ó Pai. Que o nosso grande amigo seja Jesus Cristo. Que o nosso grande companheiro do dia a dia seja o nosso Mestre Jesus. E é em nome dele que eu lhe peço. Amém, Senhor.